Olá, gente, bem-vindos ao canal. Aqui quem vos fala é a Amanda e este humilde canal vai falar de livros, literatura, coisas assim maravilhosas. Eu fiz um vídeo falando sobre Bridgerton como seriado. Não foi muito interessante porque eu não sei fazer sobre livros que tratam da realidade, de mesmo que de uma forma ficcional. No meu caso, eu gosto de coisa mais fantasiosa, gente, que mistura ciência, ficção científica, fantasia, etc. Então hoje o livro nada mais nada menos do que Descoberta das Bruxas. O livro, gente, ele tem essa capinha linda, maravilhosa que eu vou falar, mas antes de falar eu preciso dizer que eu já li esse livro lá entre 2018 e 2019. E eu voltei a reler agora no mês de fevereiro, porque em janeiro, no finalzinho de janeiro, eu descobri que voltou a segunda temporada de Discover of Wits, que é o seriado baseado nessa história. E essa história, ela tem 3 livros, esse aqui é o primeiro volume. Tem o segundo, que é A Sombra da Noite, e o terceiro, que é o Livro da Vida, que fazem parte da trilogia das almas. E o que acontece? Como eu estava assistindo o seriado, e eu estava com preguiça de achar outro livro depois que eu terminei os Bridgertons, eu pensei, por que não pegar e ler alguma coisa fantasiosa, já que eu queria reler algo? Então peguei o livro e reli. Eu já terminei esse aqui tem uma semana, mais ou menos, mas decidi fazer agora o vídeo porque eu pensei, né, eu já li, gosto, vamos fazer conteúdo pro canal para ele não ficar parado. E vamos falar da capa, gente. Vou deixar a capinha do lado para vocês verem, porque aqui eu aumentei, eu dei zoom, então tem alguns elementos que não dá para ver muito. O livro, gente, ele trata de alquimia, bruxas, vampiros e demônios. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma sucinta, sem spoiler, do porquê essas coisas estão interligadas. Então, é um livro assim que mistura muitos termos de ciência, de biologia, alquimia e outros termos assim dessas criaturas fantásticas. Então, para algumas pessoas pode ser maçante por causa do detalhismo, mas é importante porque nem todo mundo vai saber algumas coisas de alquimia e de biologia, como no meu caso, que eu sei. Então, antes de eu ler esse livro pela primeira vez, eu já sabia, tá? Mas depois relendo, depois de passar pela faculdade, eu percebi que realmente muitas coisas estão aqui e as pessoas não entenderiam de primeira, e sim precisa ser uma leitura um pouquinho mais minuciosa. Mas vamos lá para a capa, né? A capa, gente, deixa eu aumentar de novo, porque sem querer eu esbarrei aqui nela. A few moments later. Ali na ponta, ela tem o Sol e a Lua. E o Sol e a Lua, gente, eles designam uma simbologia para o macho e a fêmea, o homem e a mulher. O Sol é o homem, a Lua é a mulher. E você vê isso em várias culturas. Por exemplo, o Ra é o do Sol, Artemis é da Lua, o Apolo é o Sol. Então até aqui no livro fala sobre Artemis, porque Artemis ela é basicamente a deusa padroeira, né, das bruxas, tanto que o fogo de bruxa é um símbolo da deusa Artemis, porque quando você vai fazer o fogo de bruxa, você puxa o arco e flecha, não dá para fazer o movimento aqui. Mas basicamente a mitologia grega e algumas outras coisas sobre vampiros, bruxos, demônios acabam se interligando tudo aqui e tantos outros aí. A alquimia aqui, gente, ela tá muito presente porque a Diana, ela começou a história tentando provar sua tese de que a alquimia poderia explicar a magia, ou seja, ela queria explicar que a magia não surgiu do nada, ela estava ali por algum motivo. E como ela é uma historiadora, doutora em história da ciência, ela estava tentando fazer isso. E por isso que na capa já mostra elementos de alquimia. Porque aqui tem o Sol, tem a Lua, que eles designam o casamento alquímico, ou seja, o casamento mesmo para você formar um elemento, se eu não estou enganada, pedra filosofal. E aqui já temos os círculos, que designam também elementos importantes de alquimia, porque se eu me lembro bem, Fullmetal Alchemist Brotherhood, sem o círculo você não consegue fazer alquimia. Então é uma coisa que eu lembro de lá. E acabei interligando aqui, querendo ou não, acabei fazendo essa comparação, essa interligação. Temos as linhas aqui, que no meu caso, eu creio que seja por causa da Diana, porque ela tem um poder específico. E temos as imagens dentro desses círculos que eu não consigo ver. Mas essa aqui do cantinho, gente, que vou deixar a foto aí mostrando, me lembra muito uma imagem que o Edward Elric, ele viu lá nas ruínas de Xerxes. Todas as coisas aqui assim me interligaram, eu pensei, tá, tem muita coisa fantástica aí misturada, vamos ver como que é escrito.
historiador, gente, tem uma comichão na mão, que ele não pode ver uma coisa velha, que ele vai querer pegar e fuçar. Então, ela, até em um certo ponto, eu passo o pano nela, mas em alguns momentos não. Por exemplo, quando o Matthew fala que ele é perigoso demais, que não é pra fazer tal coisa, em vez de ela catar, não, ela fica ali, mesmo correndo perigo, e não sei se é uma coisa assim muito sensata de fazer, e talvez seja por isso, e não só porque é um relacionamento no sangue quente e o vampiro, que as pessoas acabam comparando com o Crepúsculo e chamando de Crepúsculo adulto. Não é o Crepúsculo adulto, tá, gente? O Matthew tem uma vida aí muito grande, ele não tá no ensino médio, ele é médico e todas as pessoas dele ele tem várias histórias. A Diana era doutora, ela sabe o que quer, ela tem os seus limites, as coisas. Ela não é consequente. Às vezes, no momento, ela é teimosa, ela faz algumas coisas, mas ela explica porque ela fez. E não é igual em Crepúsculo, que eu lembro de alguns momentos que simplesmente a Bella pegar, fazer as coisas sem pensar, porque ela estava doente. Ela se sentia abandonada, entre tantas outras coisas. Então, assim, pode até parecer Crepúsculo, mas não é Crepúsculo para adulto. É só uma história fantástica envolvendo vampiros e bruxos em primeiro plano. E depois as outras coisas, como demônios e outras histórias aí dos humanos. Porque, né, querendo ou não, ainda tem os fatos históricos. Mas, assim, o Matthew, ele não é uma pessoa tóxica até onde eu vi. Porque onde eu relembrei, onde eu vi depois, gente, de Crepúsculo, o Edward era um pouco tóxico porque ele impedia a Bella de fazer algumas coisas e ela ficava presa ali numa encruzilhada. A Diana não, ela sempre teve certeza que o Matthew era quem ela queria, nunca quis mais nada diferente, e o Matthew tava nem aí, as pessoas podiam fazer qualquer coisa, fazer insinuações e tudo, que não se importava, porque ele sabia o que a Diana sentia, ele conseguia, gente, sentir todos os sentimentos dela, farejar medo, fúria, alegria, etc. É uma peculiaridade ali dele, sem falar, né, que ele era protetor no limite que ela permitia. E ele também conseguia se segurar em outras ações. Mesmo que ele tenha um problema ali que ele vai explicar depois no segundo volume, ele consegue segurar o máximo possível. Então, ele é uma pessoa, assim, muito bem, como é que fala? Comedida. Ele consegue pensar nas ações dele, porque ele tá há muitos anos no meio ali daquele povo, daquele fuzuê atrás das respostas, então ele sabe o que deve ou não deve fazer. E mesmo fazendo a coisa certa, às vezes não dá o resultado que ele queria, e ele vai percebendo isso depois, mais lá pra frente, mas isso é história para outro vídeo. E esses personagens principais, e também os outros vão aparecendo, englobam a história de uma forma assim que deixa ela mais leve, mais fluida. Então, quando aparece Isabel, Marco, a gente vai conhecendo mais detalhes da história do vampiro, do Matthew, o aparecimento da Sarah e da Emily. Elas aparecem já, não assim por fisicamente, mas por meio de outros relatos da Diana, que são as tias dela. Aí, no decorrer da história, a gente chega no momento que elas são apresentadas como casal. Isso me assustou? Não. Assustaram os personagens? Não. Simplesmente eles trataram ela como pessoas que deveriam ser, tipo, normal. Uma família normal. E mesmo a Diana tendo sido criada por duas mulheres LGBT, não foi especificado se são lésbicas, tá, gente? Pode ser bi, pan e outras letrinhas aí. E mesmo assim, a Diana, ela não é nada além de hétero, porque ficou subentendido que ela é hétero ali, porque ela não falou em nenhum momento que teve casos com outras mulheres, nem teve atração nem nada, só teve casos com homens. Então, ao meu entender, ela é hétero, sempre foi e sempre será. Eu não falei, gente, mas assim, vampiro com bruxa não dá certo. Nenhuma das três criaturas podem ficar juntas. Tipo, eles podem até tentar ficar com humanos, mas entre eles não dá certo por causa de uma lei antiga lá que misericórdia, tão antiga que a Diana nem tava sabendo. Não pode ficar junto por causa de uma lei arcaica. Aí a Diana falou, dane-se a lei arcaica, meu filho. Eu não tava nem sabendo desse negócio. Agora que eu sei, não quero que ninguém mais sofra por causa disso, por isso que a gente vai lutar, porque não quero que ninguém tenha que passar pelo que eu passei.
Então ela já sabia que teria que lutar horrores, que teria que fazer muita coisa, que teria que aprender a manipular seus poderes, porque ela é uma bruxa rara. Então era mais um motivo que as pessoas estavam atrás dela. Não era só por causa do manuscrito, mas também por ela ser uma bruxa rara e estar em um relacionamento com o vampiro. A história, ela começa a ficar assim interessante lá pro meio e pro final. Então por isso que as pessoas começam a achar muito chato. Mas, gente, eu aconselho a ler se vocês gostam de essas coisas de bruxo, de uma forma assim escrita mais adulta. É adulto, porque tem muito detalhe, tem muita coisa. A Diana é detalhista, porque ela é historiadora, então ela vai detalhar muitos momentos da vida dela, vai detalhar muitas coisas, e isso talvez seja desconfortável ou muito chato para alguns, mas eu gosto bastante disso e é muito interessante a gente ver que a Diana ela começa detalhando bastante as coisas, mas depois que ela tem conhecimento das coisas, ela começa a diminuir o detalhe, ou seja, para mim é uma evolução, é uma passagem de tempo, quando ela era inocente nas coisas que estavam à volta dela, e depois ela vai pegando mais conhecimento, aí ela narra, detalha o menos possível, porque ela já sabe daquelas coisas, então ela não precisa detalhar. E também acontece que a gente já sabe daquelas coisas, então ela não precisa detalhar pra gente. Então, assim, é uma evolução que a gente vai percebendo nela. E também no próprio Matthew, né? Porque ele vai falando da vida dele, vai falando das coisas que ele fez, e das coisas que ele tá fazendo. Então, assim, é uma evolução que a gente já percebe ali no primeiro livro e que vai continuando até no resto dos outros. E isso eu falo porque eu já tô no capítulo 13 do livro Sombra da Noite, que fala mais sobre o Matthew. Esse livro, gente, o primeiro fala mais da Diana, por isso que o livro é Descoberta das Bruxas, porque as bruxas foram descobertas de uma forma diferente. E eu não vou falar mais nada sobre essa descoberta, vocês vão ter que ler o livro, gente. Então é esse aqui, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre essa trilogia fantástica de alquimia misturada com criaturas fantásticas, não deixe de se inscrever, curtir, comentar, assinar o sininho, porque toda semana vai ter um vídeo diferente e um pouquinho interligado, gente, porque não acho que eu vou terminar esse livro segundo até o próximo vídeo, mas eu vou tentar. E caso não tenha, é só ficar ligado aí que uma hora ou outra surge, tá? Então é isso, até a próxima.